Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do nosso resumo da nossa escola bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para que você se inscreva, digitando do seu computador, do seu tablet, do seu celular, Paulo.Delagnese. Ajuda-nos também compartilhando e curtindo as nossas mensagens, os nossos estudos bíblicos e também a nossa escola bíblica e o nosso momento apologético. Neste momento vamos falar sobre a aula do dia 3 de setembro, já estamos adiantando aqui no nosso canal para você ter tempo de realmente estudar as manifestações do Espírito Santo. Vamos estar falando sobre a terceira pessoa da Trindade. Vamos estar falando sobre Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus, assim como é o Deus Pai e como é o Deus Filho. Vamos aos textos da semana antes de adentrarmos realmente a matéria de hoje, para que possamos realmente compreender toda a história, todo o assunto. Segunda-feira, Atos, capítulo 1, versículo 4, fala-nos sobre a descida do Espírito no dia de Pentecoste. Terça, Atos 2:33, fala sobre o batismo no Espírito Santo e o resultado da obra de Cristo. Quarta, Atos 10:44-46, fala sobre a glossolalia, ou seja, a manifestação das línguas estranhas. Quinta, 1 Coríntios 12:1, não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Sexta, 1 Coríntios 12:7, os dons espirituais. Sábado, 1 Coríntios 12:4, são muito os dons espirituais. E o texto de domingo que usamos no texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa do Pai vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a manifestação do Espírito Santo de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, ele se manifestou no livro de Atos dos Apóstolos como promessa do Senhor Jesus à igreja, como Consolador, o Paracletos. E ainda hoje, ele está conosco e estará conosco até o dia do arrebatamento da igreja. Pois a palavra de Deus nos diz que ele só sairá daqui quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada ao céu, pois ele tem a missão de entregar a igreja, a noiva do Cordeiro, ao Cordeiro. Verdade prática. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, distribuído pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. A nossa leitura bíblica, ela está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 6, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Diz-nos a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios levado a ídolos mudos, conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então aqui está a nossa leitura bíblica para compreendermos a promessa do Espírito Santo feita a Jesus para a sua noiva, a igreja, que é eu e você. Esta lição é uma exposição sobre um dos mais importantes temas da teologia pentecostal: batismo no Espírito Santo. Essa doutrina trata de uma experiência bíblica histórica e atual, que ao longo da história do movimento pentecostal tem sido amplamente reafirmada. Pois não há dúvida que esse é o ponto fundamental da doutrina pentecostal. Principalmente nós que somos da Assembleia de Deus, sabemos que a Assembleia de Deus ela começou em 1910 com Daniel Berg e Gumerving, falando exatamente da promessa do Espírito Santo. Vamos à matéria. Introdução. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes, porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. E é sobre isso que trata o assunto de hoje. Pois o Espírito Santo se manifestou na igreja por vários momentos e várias ocasiões, veremos. E hoje, na atualidade, eu, pastor Paulo Delanhese, sou testemunha viva da presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a igreja a qual pertencemos. Vamos aos fatos. A descida do Espírito Santo, a experiência do Pentecoste. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus capítulo 3, versículo 11. Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus referiu-se a esse batismo como a promessa do Pai. Atos capítulo 1, 4. E acrescentou: "Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois deste dia." Atos capítulo 1, versículo 5. Essa declaração vincula Mateus 3,11 com a experiência do dia de Pentecoste relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 44 e 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 15 a
17. Então a promessa do Senhor, ela foi cumprindo dia após dia na igreja como hoje. Parte 2 do tópico 1. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e é aceitável de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão, Romanos 6, 3, 4, Colossenses 2, 12, Almeida e Revista Atualizada tem uma nota em Mateus 3, 11 e Atos 1, 5, informando com ou em. E a Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito Santo, nas referidas passagens respectivamente. Nós adotamos em água e no Espírito Santo, pois com pode parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão, porque nós cremos no batismo com sepultamento. Por que essa diferença? Nós cremos no batismo que a pessoa é mergulhada na água, e não no batismo de aspersão, aonde se pratica pela Igreja Católica e algumas igrejas ditas evangélicas. Nós cremos no batismo a qual João Batista batizou Jesus. Nós vemos que Jesus, até mesmo nos filmes, retratado, é mergulhado na água. E assim, nós também efetuamos o nosso batismo, como a Bíblia mesmo nos recomenda, como a Bíblia mesmo nos mostra e nos ensina. Parte 3 do tópico 1, os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que nos mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. O som como de um vento, Atos 2:2. A visão das línguas repartida como que de fogo, Atos 2:3. E o falar em língua, Atos 2:4. Os 2 primeiros sinais jamais serão repetidos, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo, alguém tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento se deu em Belém, ainda que extraordinário, porque o Verbo se fez carne, Lucas 2, 9 e 11, João capítulo 1, versículo 4. Não tiveram sinais semelhantes, além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. As manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim, o som soava como vento, mas não era vento. E da mesma forma a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2, 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. Estamos aí então com o relato do dia do batismo. No dia do Pentecoste, a igreja que estava reunida no cenáculo, cumprindo a promessa de Jesus, aguardando este momento glorioso, este momento triunfante, a qual o Espírito Santo de Deus é enviado à igreja como promessa de Jesus aos seus discípulos, que antes de partir estavam tristes, porque Jesus dizia que ia embora, mas o Senhor havia prometido aos discípulos e à igreja, que sou eu e você, que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele nos enviaria o Espírito Santo para que habitasse conosco todos os dias, até a consumação do século. Glórias a Deus por isso. Queremos trazer-nos um comentário aqui à parte, para que você possa conhecer mais sobre o Espírito Santo. Pneumatologia, de pneuma, espírito mais logia, estudo. Estudo sistemático da terceira pessoa da Santíssima Trindade, onde a análise da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo é contemplada. Paracleto, advogado, defensor, um dos títulos do Espírito Santo.
e grosaleia. A grosaleia, conhecida também como dom de línguas, línguas estranhas ou variedades de língua, é um dom espiritual que, à semelhança dos demais, continua atual e atuante na vida da igreja. O objetivo da grosaleia é anunciar sobrenatural, extraordinariamente, o Evangelho de Cristo, como aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, nós vemos que após a descida do Espírito Santo, a igreja, os apóstolos, revestidos do poder do Senhor Jesus, saíram pronto para morrer por Cristo, saíram pronto para anunciar a Cristo. E os sermões de Pedro, agora impactado pelo Espírito Santo, fez logo no primeiro sermão que quase 3.000 almas se convertessem ao Senhor, e no seu segundo sermão, quase 5.000 almas. Só o poder do Espírito Santo, só o poder do Espírito Santo sobre a vida do crente, sobre as nossas vidas, pode fazer com que nós podemos falar no nome do Senhor. Parte 2. A natureza das línguas. Fonte. As línguas do Pentecoste eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. O termo grego para outras aqui é iterais, de heteros, outro de tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2:6. Lucas repete esta informação por mais 2 vezes. Atos 2:8-11. E no versículo 11 ele acrescenta: todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, quem estava presente no dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes era a festa dos judeus que se reuniam, e vinham judeus de todos os lugares, e vários povos e vários lugares. Quando os discípulos receberam a presença do Espírito Santo, eles falavam em língua para os que ali estavam presentes, mas mesmo havendo vários idiomas, cada um compreendia conforme se falava na sua própria língua. Parte 2 do tópico 2. A grosaleia, a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espiritual. Trata-se de um termo técnico e de origem grega. Grossa, língua, idioma, e de laia, modo de falar. Mateus 26, versículo 73, conjugando a linguagem. João 8:43, substantivo derivado do verbo grego, lalém, falar. A expressão lalém, grossais, falar língua. 1 Coríntios 14:5 é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas nos dias de Pentecostes são as mesmas que apareceram na lista dos dons espirituais. 1 Coríntios 12:10-28 e 14:2. Ambas são de origens divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Então, nós vemos que as funções são diferentes, mas o Espírito Santo, falar em língua, o batismo, é o mesmo, porque as funções são diferentes. A própria palavra de Deus nos diz aí na carta de Paulo à igreja de Corinto, que cada um tem o dom e a manifestação para aquilo que for útil, que o Senhor, Ele dá a cada um conforme Ele quer. Sua continuação, o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2:4 é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isto aconteceu na casa do centurião Cornélio e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os viam falar em línguas e magnificar a Deus.
Atos capítulo 10, versículo 45, 46, está aí nos falando do episódio da casa de Cornélio, aonde ele era considerado um gentil, como eu, como você, somos gentios, fomos adotados como filhos de Deus, fomos enxertados na oliveira verdadeira, mas o Espírito Santo que veio no dia do Pentecostes aos judeus, ele também veio a nós através da Assembleia de Deus, aqui no Brasil. Todo mundo sabe que antes da Assembleia de Deus, não tinha-se as manifestações do Espírito Santo. Todas as demais igrejas pentecostais que estão aí no Brasil, partiram-se da Assembleia de Deus no ano de 1910, por Daniel Berg e Gumerving. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes, outra vez o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária. Atos 19, 6. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus. 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Como eu disse, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, a qual eu e você fazemos parte, o Espírito Santo sai dessa terra e vai junto com a igreja. E aí a Bíblia diz que haverá a manifestação do Enico, que é o anticristo, porque o único que retém que o anticristo se manifeste é o Espírito Santo. Vamos ao fato da história das línguas estranhas, dentro do nosso século, dentro da atualidade a qual vivemos hoje, a qual já estamos aí lhe falando, para que você melhor possa compreender. A xenologia é, ao mesmo tempo, a mais difícil variação da grosaleia para documentar e a mais amplamente registrada. Por exemplo, Emílio Conde relatou na obra histórica das Assembleias de Deus no Brasil, página 67, que no primeiro batismo nas águas, na cidade de Macapá, em 25 de dezembro de 1917, a nova convertida Raimunda Paula de Araújo, ao sair das águas, foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em línguas estranhas com tanto poder que os assistentes encheram-se de temor de Deus. Os judeus negociantes da cidade haviam comparecido ao batismo. Um deles, Leão Zagur, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira que não se conteve e clamou em alta voz no meio da multidão: eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando a minha língua. O judeu não era crente, porém Deus, através da crente Raimunda, falou-lhe em hebraico. Então aqui eu chego nesse momento me arrepiar, porque eu sinto agora a presença do Espírito Santo. Nós vemos que esta mulher cheia do Espírito Santo fala na mesma língua deste homem, que ainda nem convertido ao Senhor era, para que ele soubesse que quem estava falando ali era Deus. Vamos ao terceiro tópico, significado e propósito. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação, isso tem que ficar claro. A salvação é mediante aceitarmos ao Senhor Jesus com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem não aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário está perdido ao inferno. O batismo no Espírito Santo é apenas a manifestação do dom que Deus distribuiu à igreja. Isso tem que ficar mais do que claro. Então, o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes de Jesus já têm o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove o novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. João 3, 6, 8. O pecador recebe o Espírito Santo no exato momento em que aceita de verdade a Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Efésios 1, 13. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu. Lucas 10, 20. E igualmente tinham o Espírito Santo, mesmo antes do Pentecostes. João 20, 22. Então aqui
estão as provas que o Espírito Santo já estava com eles e que eles já tinham seu nome escrito no céu. Só não havia tido ainda a manifestação do Espírito Santo, que aconteceu exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Definição e propósito, tópico 2 da parte 3. O batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho em todo o mundo. Lucas 24, 46, 49. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Atos 1, 8. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada. Um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que ajuda quanto a mente não pode fazê-lo. Então aí está o que é o batismo no Espírito Santo. Os pentecostais acreditam que a experiência descritiva do batismo no Espírito Santo, tal como Lucas a descreve, é crucial para a igreja contemporânea. Strong diz que as explicações da teologia de Lucas são claras, já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus, a igreja primitiva. Assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje, nós, a igreja. Por quê? Porque a igreja hoje, da mesma forma que a igreja em Atos dos Apóstolos, precisa de poder dinâmico do Espírito para evangelizar o mundo de modo eficaz e edificar o corpo de Cristo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os seguidores de Jesus precisavam de um batismo no Espírito que retivesse de poder o seu testemunho, de tal maneira que outros pudessem também entrar na vida e na salvação. E por ter vindo no dia de Pentecostes, o Espírito volta repetida vez, visando o mesmo propósito. Parte 4. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus que nos capacita a continuar a missão de Cristo no mundo e demonstrações desse poder na vida de igreja. Atos 1, 8. A igreja não se sustenta sozinha, por isso o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. João 14, 16, 18, é a promessa. Há pelo menos 3 listas desses dons, Romanos 12, 6, 8 e 1 Coríntios 12, 8, 10, 28, 30. Embora não ousamos dizer que sejam apenas esse, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. Parte 2 do tópico 4. Os dons são dados aos crentes individualmente. As manifestações dos dons ocorrem por meio das 3 pessoas da Trindade, pelo Espírito na diversidade de dons, 1 Coríntios 12, 4, pelo Senhor na diversidade de ministério, versículo 5 de Atos, e pelo Deus Pai na diversidade de operações, versículo 6 de 1 Coríntios. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso em manifestações é dada por ele a cada um para o que for útil, 1 Coríntios 12, 7, como dissemos lá atrás, e não para exibição ou ostentação do crente, porque o mérito do Senhor Jesus, Atos 3, 12, outra vez, o apóstolo enfatiza a origem dos dons, o Espírito Santo, pois reconhece que é este mesmo quem opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Dons espirituais, recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito, colocou à disposição da igreja, visando, primeiro, o aperfeiçoamento do santo; segundo, ampliação do conhecimento do poder e da programação do povo de Deus; 3, chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Os dons espirituais dividem-se em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, através dos quais
a igreja capacita a conhecer de maneira sobrenatural. Segundo, dons de poder, fé e maravilhas e cura, por intermédio do quais a igreja pode agir de forma extraordinária. 3. Dons de alocução, línguas, interpretações e profecia, por meio das quais a igreja recebe a graça de programar aos acarnos divinos de modo milagroso. Então aí está os 3 momentos e ações do Espírito Santo na igreja. E para que ele foi dado? Vamos à conclusão do nosso resumo da aula de hoje, a qual nos diz: a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Amém? Então aqui está o papel do Espírito Santo na igreja. E a igreja tem que ter a consciência que o Espírito Santo é algo que foi dado à igreja como algo maravilhoso. E a Bíblia nos diz que se pecarmos contra o Pai, temos perdão. Se pecarmos contra o Filho, temos perdão. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, não há perdão. Quem peca contra o Espírito Santo de Deus, dizendo que ele não existe, que ele não é Deus, esse tal está condenado ao inferno. E não é o pastor Paulo que fala, é a Bíblia. É diferente, lógico, de quem peca sem conhecer, ou de quem peca porque é induzido por alguém. Mas a partir do momento que conhecemos o Espírito Santo, jamais podemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque senão perdemos o direito à salvação. Então que isso fique claro, que isso possa estar realmente inculcado na sua vida. Deus abençoe. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, digitando lá no canal do YouTube paulo.delanhs, e também curtindo, compartilhando e divulgando com os seus amigos. Esse é o nosso momento da Escola Bíblica. Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração de cada um.